principal desejo da direção do Internacional no início dessa temporada era reformular o elenco e mudar também a fotografia, não só do time titular ou dos jogadores que compõem o banco de reservas, mas mudar a fotografia das lideranças estabelecidas no vestiário colorado. Com a saída dos dois principais capitães da equipe nesse início de 2023, essas lideranças e as hierarquias, elas se reacomodaram e algumas lideranças novas surgiram. Nesse vídeo eu explico quem está liderando no vestiário, quais os jovens jogadores e quais os experientes jogadores que mais possuem voz perante ao grupo de atletas, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as lideranças do Internacional nessa temporada de 2023. A partir da saída de dois jogadores que eram os capitães, e mais do que capitães, eram os líderes do elenco na temporada passada, Taisson e Edenilson, que foram embora e dessa forma deixaram vago, entre aspas, a braçadeira de capitão. E não só a braçadeira de capitão, mas a liderança do dia a dia, a liderança cotidiana do vestiário. E essas lideranças, elas obviamente se reacomodam. E eu vou tentar traçar um pouco o cenário dessas novas lideranças aqui para vocês, tá? A hierarquia no vestiário do Internacional, ela era muito bem estabelecida no ano passado. O Edenilson era um cara que tinha um papel de liderança muito grande. E por um motivo óbvio. O Edenilson era o jogador que estava há mais tempo no vestiário colorado. Assim como o Rodrigo Dourado, que saiu em meio à temporada passada, o Edenilson era um dos únicos remanescentes da era pré-gestão Alessandro Barcelos. E por isso é um cara que está desde 2017, que jogou a Série B pelo Internacional, então ele tem naturalmente essa liderança e essa hierarquia que se estabelece de maneira natural pelo grupo de jogadores. Eles chegam em um vestiário, opa, quem está há mais tempo aqui? Você é o cara que vai nos liderar. E assim se estabelecia de maneira natural a liderança do Edenilson, que teve um apoio ao longo dos últimos anos. Com a chegada do Taisson. O Taisson é um cara que chega na nova gestão, que chega com o presidente Alessandro Barcelos no ano de 2021, e o Taisson chega para respaldar também estes jogadores. Edenilson, em um primeiro momento, Rodrigo Dourado, que era titular, inclusive, na temporada de 2021. O Taisson chega por todo o histórico que ele tinha, pela idolatria que ele tinha com o torcedor do Internacional, pelos títulos que ele tinha, ele chega e herda ou toma esse posto de líder do elenco, junto com o Edenilson. O D'Alessandro teve um papel importante nisso, porque ele volta no início de 2022, sendo um cara importante no vestiário, um líder de vestiário, e muito próximo de Taisson e muito próximo de Edenilson. Então as lideranças, elas eram estabelecidas no vestiário do Inter dessa maneira. Saem Taisson e Edenilson. E eu tenho notado uma mudança na maneira dos líderes do Inter se comportar, tá? Porque são jogadores que não têm tanto tempo assim de casa. E é natural. Eu estou olhando o elenco aqui do Internacional e existe apenas um jogador que é da era... Aliás, dois jogadores que são da era pré-Alessandro Barcelos. Dois jogadores que atuaram na gestão passada, na gestão do presidente Marcelo Medeiros. E eu não estou falando aqui de política, tá? Eu estou falando de um grupo que é extremamente novo e extremamente recém-chegado no Beira-Rio. Esses dois jogadores são o Maurício, que é um jovem, um guri da base, e o Moledo, que tem o seu papel de liderança, é um cara importante, assume a braçadeira de capitão muitas vezes, mas é um cara muito mais silencioso no ambiente do vestiário. Os próprios jogadores notam isso. Logo, não vai ser o Moledo o principal líder do vestiário. E essas novas lideranças, elas se estabeleceram, tá? Existe hoje o capitão do Inter, que é Alan Patrick, pela experiência que ele tem, pela voz que ele tem
no vestiário, também de liderança, de conversar com todo mundo. O Alan Patrick não é um cara introspectivo, por isso o Mano deu a ele a abraçadeira, ele é hoje o 10 e capitão do Internacional, e é um cara que tem muita rodagem, muita experiência, uma liderança técnica fundamental, e se estabelece hoje como capitão. Mas eu diria que não a principal liderança do vestiário, porque esse posto hoje ele está dividido, tá? Eu vou citar aqui 2 jogadores estrangeiros que têm um papel de liderança muito grande, de contato com as pessoas, de conversa, de voz no vestiário. Gabriel Mercado, principalmente, e esse é um dos caras que tem uma maior voz dentro do vestiário dos jogadores, e Carlos de Pena, que também é um jogador pela sua capacidade intelectual, ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que se expressa muito bem, que conversa com todos os atletas e que possui e exerce essa liderança. Então a gente tem Alan Patrick, de Pena e Mercado como 3 pilares da liderança hoje do time do Internacional. E eu coloco um 4º pilar que não está jogando, mas que quando voltar, muito possivelmente seja inclusive o capitão de Mano Menezes, porque já foi em outros momentos. Eu falo de Gabriel. O Gabriel tem um papel de fala com os jogadores, de conversa no vestiário, importantíssimo. Para vocês terem uma ideia, a reza hoje, antes dos jogos, quem tem feito é o Gabriel, machucado, que não tem treinado, tem recuperado, vem se recuperando da lesão dele, mas ele sempre presente nos jogos, sempre presente no Beira-Rio, desde o primeiro dia da lesão dele, é um cara que puxa a fila da reza, é um cara que conversa muito no vestiário, é um cara que, por exemplo, quando a gente viu o Matheus Dias jogando como titular, o Matheus Dias disse: eu conversei com o Gabriel veio me procurar antes do jogo. Então é um cara que também tem esse papel de encostar nos mais jovens, e é uma liderança que surgiu no elenco do Internacional desde o ano passado, quando ele chegou. Eu me lembro da eliminação para o Globo, ele assumiu a responsabilidade e participou daquela entrevista coletiva com o Cuesta, com o Maurício, para dar explicações para o torcedor. E o Gabriel é esse cara muito importante no elenco do Inter em termos de liderança. E eu fecho com uma liderança jovem, que vem ganhando espaço desde o ano passado. Vitão. Vitão é hoje sim um dos líderes do Internacional, no vestiário e dentro de campo. Uma voz ponderada, mas uma voz firme e uma voz que não... os relatos que eu tenho do vestiário do Inter é que o Vitão não se contém em timidez pelo fato de ser jovem. Ele fala. Eu contei aqui para vocês que depois da derrota para o Melgar, o Vitão foi um dos caras que puxou a fala no vestiário de: galera, vamos levantar a cabeça. É brasileiro, a gente não queria ter perdido, vai ser um horror, mas a gente tem que levantar a cabeça, vamos começar, é isso aí, vamos lá, a gente tem coisa para fazer. E o Inter tinha coisa para fazer, tanto que foi vice-líder do Campeonato Brasileiro, dá uma arrancada importante depois da eliminação na Sul-Americana. E o relato que eu recebi do Vitão é muito interessante dele ter puxado isso no vestiário, mesmo com outros jogadores mais experientes. O perfil de liderança do Inter ele mudou. Já não se tem mais as lideranças por antiguidade no vestiário, por tempo de vestiário. As lideranças hoje, elas são mais anímicas, elas são mais de jogadores que de fato possuem uma influência, não que o Tyson e o Edenilson não tivessem, mas esses jogadores só possuem isso, não possuem tempo de casa. E esse era um desejo de mudança da direção. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!